Boa noite, amados irmãos da Igreja Batista Itaipu, e você também, amigo, que tem nos acompanhado aqui nesses encontros online de adoração a Deus. Eu quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Nesse período agora em que vamos ter os próximos minutos, nós queremos meditar no texto da Palavra de Deus. Então quero convidar você a abrir a sua Bíblia, espero que você esteja com ela aí. No livro de Marcos, nós estamos no capítulo 2. Nós estamos dando seguimento à nossa série de mensagens neste livro. E o tema da nossa série é o servo real. Nós estamos investigando a identidade de Jesus e a obra de Jesus e como a sua identidade e a sua obra podem mudar a nossa vida e transformar todo o nosso ser. Nós estamos no capítulo 2 e vamos ler do verso 13 até o verso 22. O título da mensagem de hoje é A Religião do Servo. Então acompanha comigo a leitura do texto bíblico, diz assim o evangelista Marcos. De novo, saiu Jesus para junto do mar e toda a multidão vinha ao seu encontro e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. E ele se levantou e o seguiu. Achando Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele, por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram, por que motivo jejuam os discípulos de João e dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? E respondeu-lhes Jesus, podem, porventura, jejuar os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Durante um tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesse tempo então jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Assim ninguém põe o vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho novo como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Uma das máximas que tem ganhado cada vez mais adesão entre as pessoas, e inclusive entre pessoas cristãs, evangélicas, é colocar um contraste ou então uma diferenciação entre Jesus e a religião. E uma das máximas que tem sido difundida no nosso país, inclusive, é essa afirmação, mais Jesus e menos religião. O pressuposto que está por detrás dessa afirmação é que Jesus seria contrário a todo e qualquer tipo de religião organizada com as suas instituições e com os seus rituais. Mas quando nós olhamos para o texto da Palavra de Deus, nós podemos perceber que essa frase, por mais sincera, na verdade, ela não corresponde com quem Cristo é e o que Ele veio fazer. Quando nós olhamos os evangelhos, nós podemos ter a certeza que Jesus não veio destruir a religião institucional. Jesus, na verdade, veio resgatar a verdadeira religião e veio resgatar a essência dos rituais pelos quais Deus instituiu em sua palavra. Então a questão não é se nós estamos do lado de Jesus ou estamos do lado da religião. A verdade é que a questão que talvez nos confronta nessa noite diante desse texto é que nós precisamos rever a nossa vida para ver se estamos praticando e crendo numa religião conforme a perspectiva de Jesus.
Ao que parece é isso que Marcos está querendo nos levar e nos convencer ao relatar esses eventos do ministério de Cristo. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos perceber que Marcos está querendo fazer uma diferenciação radical da maneira em como Jesus enxergava a religião e da maneira em como esse grupo de judeus chamados fariseus enxergavam a religião no seu tempo. Ora, os fariseus eram uma vertente dentro do judaísmo do primeiro século que enfatizava a religiosidade como maneira correta de se relacionar com Deus. Haviam outras vertentes dentro do judaísmo. Todas essas vertentes judaicas não aguentavam mais o domínio de Roma e aguardavam o dia em que Deus se manifestaria em prol do seu povo. As antigas profecias do Antigo Testamento de fato se cumpririam, o rei esperado, o Messias, então viria e o povo de Deus seria liberto. E os fariseus, e a palavra fariseu significa literalmente separado, estavam absolutamente convictos que a maneira correta de aguardar a inauguração do reino de Deus era se purificar de toda a impureza cerimonial e observar de maneira até radical, as ordens e os ditames dos rabinos judeus que tinham estabelecido como o povo devia viver para Deus. E quando nós olhamos esse texto, nós vamos perceber que Marcos está querendo dizer e nos mostrar que Jesus, ele não cumpre com as expectativas dos fariseus. Os fariseus tinham sua religião, a sua forma de pensar, de agir, de crer. Mas Jesus vem então mostrar qual é a verdadeira religião que todo aquele que quer andar na verdade e se relacionar com o único Deus vivo e verdadeiro e ingressar no reino de Deus deve praticar. Portanto, o meu objetivo nesse texto é mostrar para você, meu amado irmão e amigo, 3 maneiras pelas quais os discípulos de Jesus devem repudiar a religião farisaica e adotar a religião da perspectiva de Cristo. A primeira maneira está do verso 13 ao verso 17, quando Jesus vai deixar de maneira bem clara que a verdadeira religião é um chamado gracioso para pecadores se arrependerem. Diz o texto no verso 13 que Jesus então, depois de sair pelas aldeias pregando a chegada do reino, ele volta de novo para junto do mar da Galileia, na região de Cafarnaum, onde ele exerceu a maior parte do seu ministério. E no mar da Galileia, então ali, Jesus está continuamente ensinando, e ele está ensinando novamente agora, e nós já vimos a centralidade da pregação e do ensino de Jesus no seu ministério. Mas o que acontece agora é que Jesus então vê passando um homem que não era muito bem quisto pelos judeus. E esse homem e o próprio Marcos dá o nome desse homem, esse homem é Levi, filho de Alfeu. Por outros textos, nós sabemos que esse homem Levi, na verdade, é Mateus, que escreveu um outro evangelho que também entrou para a Bíblia Sagrada. E esse homem, diz o texto, ele estava na coletoria. Ele era aquilo que era chamado de publicano. Os publicanos eram aqueles homens que ficavam responsáveis para cobrar os impostos, taxar mercadorias e fiscalizar as atividades comerciais na região de Israel. Mas o fato é curioso porque esse chamado de Jesus chama pessoalmente um publicano para vir e segui-lo na caminhada do discipulado. Isso era um escândalo para os judeus do primeiro século, porque os publicanos eram mal vistos e desprezados pelos judeus. Os publicanos eram homens que haviam se corrompido e se alinhado com Roma e tinham se tornado funcionários públicos do império para exercer essa função de fiscalização sobre o próprio povo judeu. Dizem os historiadores que os romanos tinham um certo tipo de taxa, um certo tipo de número de arrecadação, e então ficava a cargo dos judeus publicanos de cobrarem impostos a mais e de ficarem com o remanescente. Isso fazia com que eles então elevassem o preço dos impostos para poderem se enriquecer às custas dos judeus.
E isso fazia com que os judeus vissem os publicanos como traidores da nação de Israel. Existem escritos rabínicos que dizem que se um judeu se tornasse um publicano, ele deveria ser automaticamente expulso da sinagoga, ser considerado impuro cerimonialmente e ser então tido e removido da comunhão e da convivência dos judeus piedosos. Eles eram desprezados por causa dessa traição. Então agora, veja bem, Jesus está chamando um homem dessa estirpe, chamando um homem que era visto manifestamente, publicamente, como um homem impuro, desprezível, e que não merecia ter um contato com alguém que se dizia levar a religião a sério. Mas o texto continua e diz que não bastasse Jesus chamar pessoalmente Mateus, Levi, para ser seu discípulo, diz então que ele vai num banquete na casa do próprio Levi. E diz que ali, nesse jantar, haviam outros publicanos e pecadores de todos os tipos, pessoas que publicamente não se submetiam aos escritos rabínicos, aos rituais dos fariseus, e que por isso eram considerados impuros e não dignos de receber o favor de Deus. Diz o verso 15 que Jesus está inclinado à mesa. Ele está literalmente deitado na mesa, que era um divã super confortável, numa manifestação pública de que ele se sente muito à vontade com publicanos corruptos e com pecadores de todos os tipos. Isso faz com que os judeus, especialmente os fariseus, eles ficassem escandalizados. E eles perguntam para os discípulos de Jesus: mas por qual razão o mestre de vocês está se identificando e tendo um relacionamento tão íntimo como um banquete, como comer e beber com pessoas dessa estirpe que Deus irá desprezar? Diz o texto que Jesus, ouvindo isso, no verso 17, ele diz: os sãos não precisam de médicos, mas sim aqueles que estão doentes. E ele faz uma declaração muito bombástica. Ele diz: eu, o Messias, o rei de Israel, não vim para justos, mas eu vim chamar pecadores. Marcos não diz, mas Mateus e Lucas, quando relatam essa história, eles acrescentam: eu vim chamar pecadores ao arrependimento. Na perspectiva de Jesus, a religião é um chamado gracioso a pecadores para que eles se arrependam e recebam o favor de Deus. A diferença é drástica, é radical. É radical, e a gente entende o escândalo dos fariseus, por causa que na mentalidade dos fariseus, como eu falei, todo judeu piedoso que quisesse entrar no reino de Deus deveria fazer por merecer. Ele deveria se purificar das práticas pecaminosas e ser radical nas observâncias dos rituais e da lei do Antigo Testamento. E com isso eles estavam dizendo que quando o Messias chegasse e quando Deus fosse se voltar para o seu povo e instaurar o seu domínio, Deus escolheria os melhores dentro do povo. Deus separaria os dignos, aqueles que provassem que mereciam estar no reino de Deus. E quando os fariseus veem Jesus com os pecadores, eles escandalizam, mas Jesus então mostra que essa religião que leva à soberba, que tem por detrás corações que buscam o esforço próprio para alcançar o favor divino, está totalmente corrompida e não corresponde com aquilo que Deus revelou desde os profetas do Antigo Testamento. Jesus mostra que a verdadeira religião não é uma recompensa para pessoas virtuosas, mas a verdadeira religião é caminho de salvação para pessoas que confessam os seus erros. A verdadeira religião não é um prêmio para pessoas que se acham dignas. A verdadeira religião, na verdade, é perdão de pecados, é reconciliação com pessoas que confessam que são falidas e que precisam de um mediador.
Isso é muito curioso, porque a primeira lição que a gente pode tirar desse texto, amados irmãos, é que quando a gente olha para essa perspectiva de Jesus, esse texto nos leva primeiro à esperança. A esperança porque não existe ninguém neste mundo que tenha uma história tão quebrada, que tenha um passado tão imundo, ou que tenha uma vida tão impura, que a graça de Cristo não possa alcançar. Isso tem que nos levar na firme convicção de que nós não devemos desistir da salvação de ninguém que está ao nosso redor. Eu e você, com certeza, conhecemos pessoas que necessitam do perdão e da restauração que vem unicamente pela graça do Senhor. E por isso esse texto nos leva a olharmos para essas pessoas com compaixão, com esperança. Talvez você é esposa, você mulher que está me ouvindo, e o seu marido não é um crente, ele não é um discípulo de Jesus, ele tem atitudes impuras, ele tem uma mentalidade errada, ele tem um histórico perverso. E talvez você fique pensando e você não consegue imaginar ver ele convertido ao Senhor. Talvez você tenha um filho que você olha e você não consegue ver ele praticando a religião de Jesus. Talvez você tenha amigos, talvez você é filho e só você é cristão e você olha para os seus pais, você não consegue imaginar um dia eles convertidos ao Senhor. Mas esse texto nos dá esperança e nos leva a continuar orando pela vida desses nossos amados, queridos amigos e familiares, para que a graça de Cristo alcance eles, para que eles entendam o chamado da verdadeira religião, que é o chamado gracioso. Esse texto continua a nos encorajar para que nós possamos continuar pregando para eles com mais precisão o que é a verdadeira religião. Talvez eles tenham uma ideia errada do que é um relacionamento com Deus. Eu lembro de uma vez conversar com um jovem universitário que tinha um passado e um histórico de promiscuidade e de escravidão e drogas. E uma vez ele olhou para mim e disse: olha, Rafa, eu não sou o tipo de pessoa que Deus queira estar do lado. E eu perguntei: por que não? E ele disse: porque eu não sou o tipo de pessoa certa, que tem a vida pura, e que Deus possa olhar e recompensar. Então eu pude olhar para aquele jovem e dizer: é aí que está o seu engano. O chamado de Jesus é um chamado para que pecadores se arrependam e busquem em Cristo o perdão dos seus pecados. Mas uma segunda lição, esse primeiro ponto também nos dá. Ao contrário do que muitas pessoas pensam quando falamos de graça, note que Jesus diz que ele chama pecadores ao arrependimento, porque a verdadeira religião está fundamentada no Evangelho, na boa notícia de que a morte de Cristo pode saldar os nossos débitos, de que a morte de Cristo pode purificar a nossa vida das nossas impurezas, de que a morte, a ressurreição de Cristo pode limpar a nossa história e nos dar um novo recomeço. Cristo não é conivente com os nossos pecados, Ele está ali ceando, jantando, se identificando com pecadores, mas ao mesmo tempo chamando aquelas pessoas a confessarem os seus erros e a confiarem que Ele pode representá-los diante de Deus. E a maneira como Ele representa é morrendo pelos seus pecados e ressuscitando para lhe dar todas as promessas que Deus prometeu. Portanto, a religião verdadeira não é um chamado apenas para que as pessoas venham e vivam a vida da maneira que querem. A religião verdadeira é um chamado gracioso para que pecadores se arrependam e recebam o perdão que só Cristo pode oferecer por causa de quem Ele é e por causa da sua morte. Mas uma terceira lição nesse texto é que quando nós olhamos essa mensagem, não há espaço para a soberba e arrogância na vida de um discípulo de Jesus. O chamado gracioso de Cristo, da verdadeira religião, também nos lembra que nós somos chamados constantemente a exalarmos um certo tipo de humildade e compaixão pelos outros,
Porque nós, automaticamente, quando confessamos a Cristo, estamos confessando que nós estamos do lado dos pecadores, dos falidos, e que não há nada em nós que pudesse mover Deus a nos favorecer, a não ser que Cristo nos representasse. Portanto, se por um lado não há uma vida tão quebrada e pessoas tão impuras que a graça de Cristo não possa cobrir, por outro lado, não há ninguém que tenha uma vida tão perfeita, tão irrepreensível, tão pura, que possa comparecer por si mesmo diante de Deus e merecer estar no reino de Deus por causa dos seus méritos. E esse chamado deve nos levar à humildade, deve nos levar a olharmos para as pessoas, sejam elas quem for, e sermos humildes e compassivos, porque nós também éramos falidos, nós também éramos dos grupos dos pecadores, nós também necessitamos que Cristo nos represente, assim como cada uma delas também necessita. Portanto, que possamos ser humildes, que possamos ser esperançosos e que possamos ser precisos em praticar a religião da graça, fundamentado no Evangelho, que chama pecadores ao arrependimento. Mas ele vai para uma segunda diferenciação. A partir do verso 18 até o verso 20, Marcos vai nos mostrar que para Jesus a verdadeira religião é um chamado a uma devoção do coração. Diz o texto então que após sair da casa de Levi e daquele contato com os pecadores, algumas pessoas vêm e questionam Jesus acerca de um ritual religioso muito famoso dos tempos dos judeus e até hoje famoso nos nossos tempos, que é o jejum. E eles começam dizendo que outras vertentes do judaísmo estão praticando o jejum como um ritual rotineiro, mas eles, quando olham para Jesus, para os seus discípulos, eles não veem discípulos de Jesus e o próprio Jesus jejuando. A lei de Moisés exigia que os judeus jejuassem uma vez ao ano no grande dia da expiação chamado Yom Kippur, o dia em que o sumo sacerdote entrava no templo para pedir perdão pelos pecados, e o povo inteiro deveria estar jejuando com uma manifestação de lamento, de quebrantamento, de confissão pelos seus erros. Mas eles olham, mas a tradição rabínica estabelecida ao longo do tempo começa a afirmar então que os judeus deveriam jejuar 2 vezes por semana, porque o jejum deveria ser uma prática de purificação interior, moral, cerimonial, e que isso agradaria a Deus. Então os fariseus começaram a praticar esse jejum dos rabinos, que não estava instituída na lei, como uma maneira de mostrar para Deus e mostrar para as outras pessoas que eles eram pessoas muito puras, que eles eram pessoas distintas, que eles eram pessoas que não eram como as outras, dadas às impurezas do pecado e das práticas perversas que desagradavam a Deus. E esse jejum que Jesus está sendo questionado do porquê eles não praticam, no fundo, era apenas um ritual externo, fruto de corações soberbos, que queriam mostrar para todos e preservar uma imagem de pessoas honradas. E serem admirados pelos outros por serem vistos como pessoas religiosas. E Jesus, de maneira muito surpreendente, vai usar a ilustração do casamento, do porquê eles não estão jejuando. Ao contrário dos fariseus, os discípulos de Jesus e Jesus estão indo em festas, estão indo em casamentos, estão indo em jantares, e lá estão comendo, bebendo, se alegrando. Isso escandaliza mais uma vez as pessoas, porque elas ficam se perguntando, será que Jesus não está praticando, e os discípulos de Jesus praticando os rituais de purificação? Então Jesus responde, pode porventura as pessoas jejuarem e lamentarem quando estão no casamento com o noivo? Ora, quando o noivo está presente e quando há uma celebração de casamento, não há motivo para lamento, mas era motivo de alegria. E então Jesus diz que vai chegar um dia em que o noivo vai ser tirado, em que realmente eles vão estar sentindo necessidade,
vão estar sentindo a dor de não estar na minha presença. E ele diz então no verso dia, nesse dia então, quando chegar, eles irão de fato jejuar e clamar a Deus por intervenção e clamar a Deus por misericórdia. O que Jesus está dizendo é que ele não está indo contra os rituais da religião, novamente, ele apenas está dizendo que a verdadeira religião, a devoção, a espiritualidade, os ritos e as práticas religiosas devem ser fruto de corações quebrantados e não mera práticas externas para convencer outras pessoas. Jesus está dizendo que naquele momento em que eles estão ouvindo, estão vendo o Messias, estão ouvindo ensinos de como viver para Deus, estão tendo as promessas e a garantia de que eles estão sendo reconciliados com Deus, estão entrando no reino de Deus, isso não era motivo de choro, mas de alegria, e por isso o jejum não era necessário. Jejuar nesse momento era desvirtuar o propósito do jejum. Mas Jesus disse, mas vai chegar um dia em que eles vão ver o morto ressuscitado. Eu vou ascender aos céus, eles vão ser perseguidos. O mundo vai lutar contra eles. Eles ainda, inclusive, vão fraquejar e vão pecar. E eles vão carecer, então, e vão sentir esse quebrantamento das suas almas. Então, quando chegar nesse dia, o ritual religioso vai ser necessário, porque vai provir, esse ritual vai vir de corações sinceros e íntegros. A alma quebrantada corresponde com a prática daquela pessoa. É isso que Jesus está dizendo. Charles Spurgeon, numa frase famosa, disse que prática religiosa, preste atenção nisso, prática religiosa sem uma devoção genuína é mera pompa funerária para uma alma morta. Pense nessas palavras de Spurgeon. Spurgeon está dizendo que rituais religiosos que provêm de uma alma morta, que não vem da inteireza do coração, é simplesmente você ornamentar um defunto, alguém que está morto, para que ele seja mais apresentável. Era isso que os fariseus estavam praticando. Era esse tipo de religião que os fariseus estavam praticando. Mas Jesus vem então e mostra que a religião verdadeira é um chamado a uma devoção que vem do coração. O coração devoto pratica rituais genuínos. Mas talvez você está pensando, mas pastor, a gente não vive no meio dos fariseus, nós não vivemos numa sociedade judaica. E eu concordo que nós que somos discípulos de Jesus, nós somos bem diferentes dos fariseus, mas eu não quero que você se engane. Nem por isso nós não corremos o risco da semelhança dos fariseus, de em nossos rituais religiosos, perdemos de vista a importância da devoção do coração e acabarmos sendo encontrados parecidos não com Jesus e os seus discípulos, mas parecido com os fariseus do primeiro século. Com corações soberbos, corações endurecidos, uma fé fingida, mas com práticas religiosas externas muito bem apresentáveis. Nós corremos esse risco. Como, por exemplo, quando nós vemos pessoas que, por exemplo, elas são muito frequentes no culto, elas estão todo domingo frequentando o culto, são assíduas no culto, mas durante a semana elas não abrem as suas Bíblias, elas não oram, elas não buscam a Deus. Elas vêm ao culto simplesmente para cumprir um ritual. Durante os cânticos, na hora do louvor, da música, em que os ministros, em que os líderes ali da adoração, os irmãos que estão servindo na música, estão ali tentando, chamando as pessoas a adorarem a Deus. Elas estão ali paradas, olhando para o outro lado, olhando para a cara, para o rosto dos músicos. Isso dá para ver de maneira muito nítida quem está na frente. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu estive ali na frente e via no rosto de pessoas que se dizem cristãs simplesmente apáticas. Elas não cantam, elas não celebram, elas não adoram a Deus. O que elas estão fazendo no culto? Simplesmente uma prática religiosa para ter a sua consciência calada de que elas estão praticando um ritual religioso. Não, meus irmãos, nós corremos o risco.
Quando você olha pessoas celebrando a ceia, como por exemplo, as pessoas não estão vivendo no dia a dia da igreja, não estão preocupadas em estar com outros irmãos, não ofertam com regularidade, não estão preocupadas com o avanço das causas das missões no mundo, não oram, não estão nos eventos da igreja, mas no culto de ceia, elas estão ali presentes. Culto de ceia, o espaço da igreja, o templo fica lotado, não tem onde sentar, porque as pessoas estão ali. No fundo, a celebração da ceia para essas pessoas é simplesmente uma prática vazia, para que elas possam calar a consciência e ser vistas como pessoas religiosas. Nós corremos esse risco. Ainda pensando na ceia, quando você vê pessoas celebrando a ceia, confessando publicamente que Deus está perdoando os seus pecados, mas nos seus dias a dias e nos seus relacionamentos são pessoas arrogantes, julgadoras, que estão prontas para jogar na cara dos outros os seus erros e os seus pecados, e amarguradas não estendem perdão para os outros, mesmo confessando na ceia que receberam o perdão de Deus. O que é isso senão profanação da ceia, tornando o ritual sagrado da ceia do Senhor mera pompa religiosa para uma alma morta. Mais outro exemplo, quando nós pais forçamos os nossos filhos a se batizarem, mas não estamos preocupados em investigar se há uma fé verdadeira neles, uma conversão genuína, um novo nascimento. Queremos que eles se batizem porque espera-se que filhos de crentes se batizem. Porque queremos mostrar para os outros que os nossos filhos então se batizaram e são vistos agora como cristãos decentes. O que é isso senão profanar o ritual do batismo em mera pompa para almas mortas? Ainda lembrei de outro, pessoas que oram com regularidade antes do almoço, mas são orações vazias. Às vezes até as pessoas que oram antes do almoço de maneira assim muito fútil, dessa maneira como os fariseus faziam, sempre falam as mesmas palavras. E a oração do almoço ou da janta, da refeição, não é uma consagração a Deus de um nítido reconhecimento da provisão diária, de uma gratidão e um louvor por ver mais uma vez Deus sendo fiel às suas promessas. Simplesmente pompa funerária para almas que estão mortas, praticando rituais para calar sua própria consciência. Nós corremos esse risco, amados irmãos. Portanto, esse texto nos chama a verificarmos se a nossa religião é uma religião verdadeira. Se estamos mais do lado de Jesus ou do lado dos fariseus. Talvez, enquanto eu falei aqui nesse segundo ponto, talvez o próprio Deus, por meio do seu Espírito, falou ao seu coração. E talvez Ele mostrou para você que você precisa, talvez reconhecer nessa noite, que nesses últimos tempos, você tem praticado rituais religiosos vazios e que o seu coração anda apático. Talvez reconhecer que você não tem vivido numa devoção para Deus, de que o seu coração não tem acompanhado aos rituais pelos quais você tem praticado. Talvez você precisa pedir perdão a Deus e reconhecer que precisa de reavivamento, que o Espírito de Deus venha e reavive a sua alma, para que você possa praticar uma religião que vem de uma devoção do coração. Se este é o seu caso, então venha, confesse ao Senhor nessa noite mesmo. Não deixe esse dia passar sem que você assim confesse. Mas então Marcos agora vai para o final, a sua terceira distinção da religião de Jesus e da religião dos fariseus. No verso 21 e 22, Jesus vai mostrar que a verdadeira religião não apenas é um chamado gracioso ao arrependimento, não é apenas uma devoção que vem do coração, mas a religião verdadeira é um chamado para uma transformação completa de vida. Um chamado para que pecadores vivam em novidade de vida. Jesus então termina esse argumento de rituais usando duas ilustrações. Ele usa a ilustração do remendo de vestes e do vinho. E ele diz o seguinte: olha, não se pode remendar uma roupa velha colocando um tecido novo. Porque o tecido novo, como ele tem mais elasticidade,
ele vai acabar rasgando a roupa velha e vai prejudicar e aumentar o furo ainda mais. Isso é uma prática muito conhecida dos judeus, especialmente das mulheres que costuravam. Mas ele usa outra ilustração e também da mesma maneira você não pega um vinho novo que tem uma alta capacidade de fermentação e por isso se expandir e coloca num recipiente, num odre velho que já não consegue expandir e não tem a elasticidade, porque senão, quando o vinho novo fermentar e expandir, vai acabar estourando o odre velho. Ele termina dizendo, não, pelo contrário, você coloca vinho novo em odre e um recipiente novo. E com isso, Jesus está dizendo que, enquanto os fariseus achavam e acreditavam que o Messias viria e confirmaria as suas práticas religiosas e concordaria com o seu grupo e com sua forma de ver o reino de Deus, Jesus está dizendo, olha, não ache que tornar um discípulo do Messias, que entrar no reino de Deus e que se detentor da nova vida que o reino de Deus tem para oferecer, é apenas um melhoramento de velhas práticas. A verdadeira religião traz um poder capaz não apenas de melhorar as pessoas, mas capaz de transformá-las completamente. Isso é tão verdade que os próprios apóstolos de Jesus, quando vão escrever as suas cartas, eles vão usar uma ilustração muito vívida para a vida cristã. Ele vai dizer para aqueles que receberam a Cristo pela fé e agora o Espírito de Deus está habitando neles, é como se ele se tornasse uma nova criação, uma nova criatura. As coisas velhas, a mentalidade velha ficou para trás, ele tem uma nova forma de pensar no mundo. As velhas atitudes ficaram para trás, ele tem novas atitudes, frutos de um novo caráter. Ele tem novos anseios e novos desejos. A forma de ele amar as coisas ficou para trás, ele é uma nova criação, diz o apóstolo Paulo. Por exemplo, quando os apóstolos vão pensar na vida cristã, em seguir a Cristo, eles não vão dizer que seguir a Cristo significa você se tornar um pouco melhor, mas eles vão dizer que é como você ter ressuscitado e você ter recebido vida, ter sido vivificado. Isso significa que você agora vive em novidade de vida. Paulo vai dizer que no batismo, que é o grande ritual da conversão, de que o reino de Deus chegou até nós, diz Paulo em Romanos capítulo 6, que nós somos sepultados junto com Cristo. Mas não apenas isso, quando nós somos erguidos no batismo, nós então somos lembrados que nós somos vivificados, recebemos vida, para que possamos viver de maneira nova, em novidade. E é isso que Cristo está nos dizendo. É curioso, uma outra metáfora, talvez, que a gente possa pensar, assim como para que você possa se tornar um grande atleta, é necessário não apenas que você adote alguns costumes, mas uma mudança radical de mentalidade e estilo de vida. A religião cristã também vai fazer isso. A verdadeira religião, seguir a Jesus, vai fazer com que você não apenas adote algumas práticas e algumas mentalidades parecidas com o cristianismo. Vai fazer de mim e você novas criaturas que têm uma forma nova de viver. Amados irmãos, a última lição que esse texto nos mostra é que a religião que Jesus veio restaurar e que nos chama a adotarmos não é apenas uma mera filosofia de vida. Jesus não é apenas um mestre que traz uma filosofia de vida como outras propostas por aí e que nos ajuda a melhorar a nossa qualidade do nosso viver. Ser um cristão não é apenas você continuar vivendo sua vida e adotar alguns costumes aqui, algumas atitudes ali. Muitas pessoas, elas são aquilo que ficou conhecido como amigas do Evangelho. O que é ser um amigo do Evangelho? Uma pessoa muito presente no convívio da igreja, é uma pessoa que, inclusive, adotou alguns costumes e algumas práticas e teve até algumas atitudes, começou a ter algumas atitudes semelhantes a discípulos de Jesus, mas o seu interior, o seu caráter, a sua forma de ver o mundo,
As suas paixões nunca foram mudadas. Elas continuam com a mesma mentalidade e com a mesma forma de viver. Apenas colocaram uma capa de uma nova religião. E Jesus está dizendo, isso não é suficiente. Não se coloca vinho novo em odre velho. Você precisa de um odre novo. Você precisa de uma nova percepção, de novidade de vida. E é isso que o texto está nos dizendo. E obviamente que a aplicação desse ponto, esse último ponto, é olharmos para a nossa própria vida. Uma das coisas mais belas, amados irmãos, da religião de Jesus, do Evangelho, é que Deus prometeu que iria transformar toda a nossa vida, arrancar de nós a corrupção do nosso coração, que nos leva para o pecado, e fazer mudar a nossa forma de viver. Eu quero que você se convença disso, amado irmão. Eu estou tentando olhar bem no fundo dessa câmera, como se eu estivesse olhando no fundo dos seus olhos. Eu quero falar com você como alguém que tem certeza do que vai dizer. Não se engane. Há coisas na sua vida que precisam mudar. Há mentalidades da sua vida que precisam mudar. Há atitudes que precisam mudar. Talvez é a criação dos seus filhos. Talvez é a forma de você conduzir o seu dinheiro. Talvez seja a forma de você estar tratando o seu esposo, a sua esposa, seu cônjuge. Talvez seja as intenções do porquê você está procurando ganhar dinheiro. Talvez seja a maneira como você está trabalhando lá no seu emprego. Eu não sei. Eu sei quais são as coisas que eu preciso abandonar. Quais são os recipientes velhos que eu preciso abandonar para que a nova religião possa florescer dentro da minha vida. Mas de uma coisa eu sei, assim como eu, você também precisa se convencer, todos nós precisamos nos convencer que há sim coisas na nossa vida que precisam ser transformadas. A pergunta é, você é consciente disso? Você tem consciência do que precisa renascer, reformar e transformar na sua vida? Que tal você nessa noite confessar áreas da sua vida que o Senhor já vem falado que precisam mudar? Que tal você começar a orar pedindo para que Deus mude a maneira como você está vivendo determinadas áreas da sua vida? Porque a religião de Jesus é um chamado para que pecadores vivam em novidade de vida. Eu quero terminar esse sermão com uma última aplicação final. E a aplicação final é óbvia. Como eu falei no início, eu volto do início, o texto está nos dizendo, Marcos quer mostrar para nós a diferença radical entre a religião de Jesus e a religião dos fariseus. Mas, amados irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós olhamos ao longo da história da igreja e nós percebemos que, por diversas vezes, discípulos de Jesus, a igreja de Jesus, esteve mais do lado dos fariseus do que do lado de Jesus. Há vários episódios, vários eventos que isso aconteceu. E nós aqui em Foz do Iguaçu, ou você aí que está me ouvindo na sua cidade, também corremos o risco. Inclusive nesse exato momento no Brasil, as pessoas do nosso país, elas têm uma imagem do Evangelho e de Jesus mais parecida com os fariseus do que com Jesus. Isso é lamentável, muito lamentável. O testemunho que discípulos de Jesus têm dado não é espelhar a religião de Jesus, mas é mostrar para as pessoas mais uma versão farisaica, mas com uma capa cristã. E nós não podemos, irmãos. Eu quero chamar você que está me ouvindo a se unir comigo para que possamos imitar a Cristo e não os fariseus. Nós temos que ser reconhecidos publicamente. Esse Brasil e as pessoas que estão ao nosso redor, elas precisam ver pessoas semelhantes a Cristo, que praticam a verdadeira religião, que é pautada pela graça, pelo arrependimento, pela compaixão e pela humildade, e por uma devoção verdadeira, e por uma transformação de vida
que está cada dia crescendo ser igual ao caráter de Jesus, e não a dos fariseus hipócritas e arrogantes, que se acham melhores do que os outros, que estão prontos para apontar os erros dos outros, julgar os outros e praticar rituais vazios. Que possamos ser encontrados como verdadeiros discípulos de Cristo, imitando a Jesus neste mundo. E eu tenho certeza que Deus vai usar as nossas igrejas e as nossas vidas para atrair outros à fé, pela beleza e o poder da religião que estamos praticando.